Fala, amigo reparador, tudo bem? Laerte Rabelo, mais uma vez aqui, agora para te mostrar como eu realizei um diagnóstico utilizando o analisador de motor MT Pro em conjunto com o Simplo, tá? Mostrarei o passo a passo de como identificar a causa do problema, onde você poderá realizar também esse diagnóstico com esses equipamentos em sua oficina. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com diagnóstico automotivo avançado, Simplo, manuais técnicos automotivos e analisador de motor, tá? Então esse caso aí foi bem tranquilo, mas foi um caso que requer que você utilize aí a literatura Simplo em vários momentos para facilitar e garantir aí o seu bom diagnóstico, beleza? Então, nesse caso, começamos aí com o passo a passo com a reclamação do cliente, tá? Nesse caso aí, nós temos aí um veículo Clio, ano 2016, tá? Motor 1.0 16 válvulas, onde o cliente reclama sobre baixo desempenho e alto consumo de combustível. Nesse caso, uma reclamação bem comum no dia a dia da oficina, mas que requer bastante atenção, pois essa reclamação pode ter inúmeras causas. Dando continuidade, como eu estava de posse de um analisador de motor, a primeira coisa que eu fiz foi realizar um teste chamado, um script chamado teste de equilíbrio de cilindro. Para tanto, eu tenho que fazer o seguinte: alimentar o equipamento com a informação do sinal do sensor de rotação CKP e um sinal como referência que a gente chama de trigger, tá? Nesse caso, eu usei aqui o canal verde como trigger e ignição do primeiro cilindro. Então, foi lá. Realizou o script, o equipamento, e aí tem aí o resultado da análise. Observem bem aqui nessa primeira parte, onde eu tenho a linha vermelha que corresponde ao primeiro cilindro e que está mostrando o seu baixo desempenho ou baixa eficiência em relação aos demais cilindros. Para facilitar a sua interpretação, o software traz também aqui um gráfico em barras, onde mostra aqui no caso, na marcha lenta, que ele chama de aceleração ociosa, um baixo desempenho aí considerável do primeiro cilindro em relação aos demais. Beleza? Compressão relativa também ficou bem abaixo. Então aí já tem um indício que a causa do problema vai estar localizada lá no primeiro cilindro. Cabe agora a gente saber se é problema mecânico ou eletroeletrônico. Dando continuidade, vamos analisar também aí na parte de aceleração e desaceleração desse motor, porque nesse script é necessário deixar o motor em marcha lenta, em temperatura de trabalho, e depois fazer algumas acelerações para que ele execute o script. Beleza. Nesse momento, observe aqui também que no processo de aceleração, o primeiro cilindro, representado pela linha vermelha, também apresenta baixo desempenho, como também na desaceleração e assim sucessivamente, confirmado aqui pelo gráfico de barras também. Tranquilo? Então, já confirmou que nós tínhamos aí um baixo desempenho no primeiro cilindro. Dando continuidade, nós temos na legenda da tela lá de análise informações valiosíssimas, que a mais importante aqui é o dente correspondente ao TDC, o ponto morto superior do primeiro cilindro, corresponde ao dente 15 após a falha da roda fônica. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, que se o sincronismo perfeito desse veículo corresponde ao pico de pressão no 15º dente, esse veículo está sincronizado. Beleza. Então, onde eu vou confirmar essa informação? Isso é que é importante. Na literatura técnica simples, lá no manual OSSE, eu vou ter CKP versus pressão de cilindro. Vou mostrar para vocês aqui agora, acompanhe em tempo real. Gráfico de pressão versus sensor de rotação. Observe o ponto B, que é onde está o dente da roda fônica após a falha, correspondente ao pico de pressão, que corresponde ao ponto morto superior do cilindro 1. Na legenda eu tenho, referencial 15º dente da roda fônica, confirmando que esse veículo está em seu perfeito sincronismo, já evitando desmontagens desnecessárias, pois caso contrário teria que fazer desmontagens para conferir o sincronismo, em casos até que poderia evitar quebras. Então, Simplo acelerou meu diagnóstico, tá? Facilitou muito a minha vida aqui nesse processo. Continuando, tem uma observação importantíssima aqui. O MT Pro também traz uma função bem interessante, que no próprio sinal do sensor de rotação, ele traz a contagem dos dentes, tá? A partir da falha. Nesse caso, traz ainda um indicador em vermelho que mostra o dente correspondente ao ponto morto superior do primeiro cilindro, tá? Então, confirmando já aí a informação do Simplo, onde realmente se vê que está em perfeito sincronismo.
Partindo e continuando aqui os testes, vamos fazer agora a análise das válvulas injetoras, tá? Também utilizando o MT-Pro e o script referente a esse componente. Canal 3 pega no sinal dos 4 injetores, tá? E o canal trigger para fazer a referência de identificação do cilindro. Então, observe que com um canal eu consigo fazer o quê? A captura do sinal dos 4 bico injetores ou válvulas injetoras, tá? Feito o script, feita a instrumentação, realizado o teste, olha o resultado. Os 4 bico injetores aqui em sua tela com o gráfico de barras, tá? Informando tempo de abertura dos injetores, bem como o consumo relativo em porcentagem, tá? O tempo aqui de abertura em milissegundos. Observem que em vermelho eu tenho o gráfico do primeiro cilindro. Comparando com os demais, notamos que não é ele que está causando essa problemática. Então, já excluímos o problema de injetor rapidamente, tá? Dando continuidade, partimos aqui na forma lógica e racional para o teste do sistema de ignição, tá? Então, qual é a instrumentação para esse teste? Canal 7 e 8 do equipamento, tá? Para pegar aqui, no caso, os diferentes sinais de ignição. Então, eu tenho aqui canal 7, eu estou usando aqui terceiro e quarto, e canal 8, primeiro e segundo, tá? E aí eu tenho um outro canal aqui que é o trigger para fazer a referência de identificação do cilindro. Então, feita a instrumentação seguindo aqui todo o processo correto, eu tenho esse resultado. Olha que bacana. Tenho aqui o resultado dos quatro sistemas de ignição, né? 4 velas e cabos, né? Velas e cabos de ignição aí exibidos na tela do equipamento. Primeiro cilindro, que é o nosso objeto aqui, temos 15 kV tensão de disparo, 3,4 kV tensão de manutenção da centelha, 0,91 milissegundos tempo de centelha e 1,6 tempo de carregamento. Comparando com os outros cilindros, eu tenho aí essa informação que realmente não é ele que está causando essa falha. Então, não é o sistema de ignição que está causando o problema lá de desempenho do primeiro cilindro. Informação confirmada também no gráfico de barras, tá? Então, tá aqui o desempenho do primeiro cilindro sempre superior aqui aos demais, tá? Então, só para observação, o segundo cilindro realmente apresenta um problema de ignição, tá? Mas como no desempenho final o primeiro cilindro é o que está dando mais prejuízo, vamos continuar aqui com o nosso raciocínio em relação a esse componente. Agora, partir para análise com transdutor de pressão, pessoal. A instrumentação é muito importante. Canal 1, seguindo os protocolos, vai ser utilizado para a utilização aqui do transdutor de pressão no coletor de admissão, tá? Peguei também o sinal canal do trigger para identificar um cilindro para que o componente, né, o equipamento consiga identificar qual cilindro que apresenta aí menor desempenho e fazer essa comparação. Feitos os devidos cuidados na instrumentação, partimos para o resultado. Então, observem bem que nós temos aqui primeiro cilindro, segundo, terceiro e quarto, tá? Observem, para quem já tem um expertise com análise de transdutores, que a parte inferior, que corresponde ao vácuo, mostra que o primeiro cilindro está com um vácuo menor do que os demais, confirmado também aí, ó, pelo gráfico de barras, que facilita aí muito a interpretação do resultado do script, tá? Então, nós temos aqui 66% de desempenho do primeiro cilindro em relação aos demais, e 77% também, ou seja, o menor desempenho em 2 testes que o equipamento faz, confirmando aí problemas de falhas mecânicas nesse motor. E aí chega um momento crucial do diagnóstico. Tenho que saber especificidades ou pontos específicos desse motor, características próprias de cada montadora, de cada veículo. Esse veículo, ele traz regulagem de válvula ou não? Essa informação é vital para o prosseguimento do meu diagnóstico. Como assim? Se ele não tiver regulagem de válvulas, eu vou ter que remover o cabeçote para fazer uma inspeção. Se ele tem regulagem de válvula, aí eu vou fazer lá a inspeção e fazer a regulagem. Onde é que eu tenho essa informação? Simples manuais técnicos automotivos, novamente me salvando aí, tá? Lá no manual motores. Vamos acessar comigo aqui. Manual motores e, mais uma vez, o Simples foi fundamental para acelerar e para viabilizar o diagnóstico. Isso é importante. Então, no manual motores eu tenho a informação de folga das válvulas de admissão e folga das válvulas de escape, motores flex, tá? Que é o nosso caso. Admissão, folga dentro dos parâmetros, 25 a 30 centésimos de milímetro. Já no escape, eu tenho 35
a 45 centésimos de milímetro. Beleza? Então, com essa informação, eu sei que tem regulagem de válvula. Então, sem perda de tempo e já otimizado esse diagnóstico com um simples, eu fui lá e fiz a desmontagem. Olha só, com essas valiosas informações, fui fazer a desmontagem, tirei o coletor de admissão, tiramos a tampa de válvulas para ter acesso. Cuidados especiais aqui, tem que afrouxar um pouco a base do motor para conseguir soltar a tampa, tá? Beleza? Fez esse procedimento, teve acesso a válvulas de escape e admissão, focamos aqui no primeiro cilindro e fomos fazer as medições com as lâminas calibradoras. Olha só, usando aqui essas lâminas específicas, peguei a lâmina 0,40 ou 40 centésimos de milímetro nas válvulas de escape, tá? Utilizei aqui primeiro, realmente a folga estava como é especificada. Passei para outra válvula de escape, pessoal, não passou a lâmina de 40, ou seja, não tinha folga específica, ela estava fora dos parâmetros. E aí, o que é que estava acontecendo? Estava muito presa essa válvula, a gente chama de válvula estrangulada, e aí não estava fazendo a perfeita vedação do primeiro cilindro aí na parte de escape, ocasionando todo esse mau funcionamento que nós falamos aí no decorrer da aula, tá? Feita a regulagem de válvula de forma correta, partimos para a conferência da assertividade do diagnóstico aí, utilizando novamente os scripts. Comecei pelo teste de equilíbrio de cilindros. Agora já tem aqui o resultado depois da regulagem. Olha que bacana. Na marcha lenta, eu tenho aqui uma uniformidade de todos os cilindros. Não tem mais aqui o primeiro cilindro com menor desempenho. Mesmo comportamento aqui, ó, nas acelerações, a uniformidade de subida e descida do gráfico em todas as situações, confirmado pelo gráfico de barras aqui, sem problemas. Olha só como melhorou bastante esse motor. Realmente no funcionamento já foi perceptível, tá? Continuando a confirmação do diagnóstico, nós vimos aqui para a comparação de cilindros, utilizando aqui o script com o transdutor de pressão na admissão. O gráfico já mudou bastante e realizamos aqui a análise. Olha só, primeiro cilindro vermelho, tá? Já o vácuo baixou aqui, já veio para ficar uniforme com os demais, confirmado aqui pelo gráfico de barras. Ou seja, diagnóstico assertivo, correto, certeiro. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês e fazer com que vocês observem que o diagnóstico com literatura técnica nas mãos e analisador de motor é um diagnóstico diferenciado, um outro nível de diagnóstico. Agora, sempre observando, pessoal, que informação técnica sempre será necessária para que você dê o próximo passo do diagnóstico, tá? Então, fica aqui minha dica, tá? Coloquem seus comentários, acompanhe aí os canais do Simplo, no site, no blog, Instagram, YouTube e em breve teremos novos vídeos. Valeu, gente. Até a próxima.